Olá, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o texto Professor e a Avaliação em Sala de Aula, da autora Bernadette Gatti. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, acho que é importante a gente discutir uma situação, a gente discutir dois termos que ela utiliza bastante ao longo do texto. O primeiro é a avaliação, que no texto vai aparecer como um conjunto de instrumentos diversificados que tem função de medição de nota, de norteamento do trabalho do professor em sala de aula, de junção de coleta de informações para planejamento e replanejamento do professor, e ela vai utilizar bastante também o termo prova. Aí é um único instrumento de avaliação, mais técnico, com as suas especificidades. Tá? Então, antes da gente começar, é importante destacar que a autora vai trabalhar o tempo todo com esses dois conceitos, avaliação ou atividade avaliativa e prova. Quando ela faz o resumo do texto, do artigo, e também na introdução, ela já dá o tom que ela vai tocar ao longo do trabalho. Esse tom é: a avaliação, a atividade avaliativa, a prova, elas têm uma função, né, uma finalidade. E essa finalidade é colaborar no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Essa é a finalidade. Então, o professor sempre fará uso dessas atividades avaliativas no sentido de colaborar com a progressão do aluno. O que a gente precisa pensar para ficar bem claro? A avaliação, a atividade avaliativa, a autora ela não demoniza a aferição de notas, graus ou conceitos. O que ela vai trazer uma crítica bastante pesada é quando a atividade avaliativa é pensada ou aplicada única e exclusivamente com esse intuito. Então, ela defende que uma das funções da atividade avaliativa é a aferição de nota. O problema é quando ela se torna a única. E aí, ao longo do texto, ela vai dar uma série de dicas, vai trazer depoimentos reais de professores, de pessoas envolvidas com a educação, mas logo na introdução, o que ela faz questão de dizer? Que o professor ele precisa refletir sobre os meios avaliativos com os quais ele trabalha, para que essas ferramentas sejam o mais justas possível. E ela também defende que o professor, para conseguir elaborar uma boa avaliação, ele precisa ter um acervo significativo de atividades. Atividades que, ora, contemplem o desenvolvimento individual, que contemplem o desenvolvimento coletivo. Tá? Então, é isso que ela trata na introdução. Eu vou ler um trecho do texto que ajuda, né, e ratifica isso que eu trouxe até aqui. Então, vou fazer a leitura. Esta avaliação tem por finalidade acompanhar os processos de aprendizagem escolar, compreender como eles estão se concretizando, oferecer informações relevantes para o próprio desenvolvimento do ensino na sala de aula em seu dia a dia, para o planejamento e replanejamento contínuo da atividade de professores e alunos, como para a aferição de graus. Então, aqui ela define o que é a avaliação para ela. Acompanhar os processos, compreender como eles estão se concretizando, angariar informações, né, colaborar na junta de informações do dia a dia, planejamento, replanejamento e também aferição de graus. A próxima parte do texto, ela vai chamar de o professor, o aluno e a avaliação. Então, o que ela traz nessa parte? Que existem algumas crenças sociais em relação à avaliação. A primeira, que talvez seja mais forte, é: a avaliação serve para dar uma nota. A segunda crença social, ou se não crença social, percepção. Ninguém entende muito bem quais são os critérios utilizados nas avaliações. Ela vai trazer uma série de pesquisas que ou estão no trabalho dela ou estão no trabalho de outras pessoas, no sentido de que o próprio docente, assim como o aluno, também entende que a avaliação serve para medir a aprendizagem. E ela vai criticar isso. Tem problema a aferição de nota? Não, não tem. O problema é quando ela só serve para medir o conhecimento, quando ela só serve para aferir ou para gerar uma nota. É isso que ela faz uma crítica. Em relação a critérios, ela deixa bastante claro como é difícil você elaborar esses critérios, porque por mais claros que eles estejam, ora na cabeça do professor, ora para o público,
esses critérios sempre vão ter alguma questão subjetiva envolvida, né? Então, como que um professor faz um arredondamento, por exemplo, de nota, né? De 4,5 para 5, de 5,75 para 6, enfim. Então, ela destaca essa subjetividade. Há um problema em relação à subjetividade? Não. Ela deixa bastante claro que isso, inclusive, é uma concepção do humano mesmo, né? Trazer essa subjetividade. Mas o que ela defende? Que os métodos e os critérios de avaliação eles têm que estar cada vez mais claros, têm que ser cada vez publicizados para que todo mundo que participa do processo consiga entender como é que a nota, como a avaliação, né, como a nota, esse julgamento é gerado ao final. Eu vou fazer novamente mais uma leitura de um trecho, tá, do texto. Na verdade, poucos têm em mente essas questões, ficando a avaliação restrita apenas a um processo de verificação que se baseia em concepções nem sempre claras sobre o que julga que os alunos devam ter retido, sintetizado ou inferido dos conteúdos tratados. Encontra-se um certo percentual de professores que pensam que as provas em si são instrumento de aprendizagem. Selecionamos na literatura alguns depoimentos interessantes, embora estes não representem a tônica mais comum nas concepções sobre os processos de avaliação em sala de aula. O que ela destaca aqui? Que felizmente, né, no meio das pesquisas dela, ela encontrou um grupo de professores que entendem que a prova, a avaliação, e aqui ela começa a trazer a palavra prova, é também um instrumento de aprendizagem. E aí ela traz alguns relatos, né? Eu vou ler 2. Penso que os estudantes podem aprender enquanto estão fazendo uma prova, desde que se dê a eles questões sobre as quais tenham que pensar. Sinto também que a aprendizagem é maior quando feita durante as provas. Professor de Estudos Sociais. Uso minhas provas como um meio de ensino. Tento elaborar questões que levem as crianças a aprender alguma coisa. Professor de História. Então, isso ratifica essa ideia que ela tem de que a prova, a atividade avaliativa, ela tem uma finalidade de colaborar no processo de aprendizagem do aluno, e não simplesmente aferir um grau, medir uma nota, trazer um julgamento. Em relação a essas crenças sociais que se traz sobre o tema avaliação, existe um ponto comum. Qual é esse ponto comum? Tanto o aluno quanto o docente entendem que a prova, a avaliação, é parte essencial e esperada do processo. De novo, ela vai trazer a ideia que a avaliação não seja apenas finalista, mas sim incluída no processo de ensino-aprendizagem e que ela sirva como um instrumento de autodesenvolvimento tanto dos alunos quanto do professor, dos alunos em relação às suas aprendizagens e do professor enquanto profissional. Ela usa aqui uma frase bem bacana, que é: o problema de aprendizagem de um é o problema de ensino do outro. Então, os dois estão responsáveis nesse processo. A figura do professor ela é dupla. Ele é tanto avaliador, como também é participante do processo. A função dele não se encerra no momento que ele entrega a avaliação para o aluno e ali começa a do aluno. Não, é um processo em que, ao elaborar, ele pensou naquela turma, pensou naquele aluno, pensou no objetivo daquela atividade avaliativa, e quando o aluno passa a fazer, aquilo é uma parte do processo. Depois ele vai analisar as respostas, vai analisar os resultados e, a partir daí, tomar novas medidas ou dar continuidade. Então, a função do professor é dupla. Ele é tanto o avaliador quanto participante desse processo. O próximo item, né, tópico do texto, é a responsabilidade dos professores. Então, o que ela vai começar a tratar aqui? A atividade avaliativa ou avaliação é um instrumento diversificado, variado, aplicado de diversas formas em diversos modelos. A prova não. Então, primeira coisa que ela vai deixar bastante claro: a prova não pode ser, né, ou as provas não podem ser o único instrumento avaliativo utilizado. E aí, ela tenta trazer a ideia de que, na educação brasileira, criou-se uma cultura de que a prova ela é feita para ser difícil. Então, ela até traz, né, aquela velha história de que tem muitos professores que se orgulham, né, quando muitos alunos da turma tiram nota baixa, porque significa que a prova estava difícil. E, por vezes, os estudantes têm a sensação de que eles vão fazer a prova
e eles caem em pegadinhas, né? Como se tivesse que ter na prova alguma coisa que eles de fato não saibam para que eles caiam naquilo. Então ela diz que a prova, quando ela é elaborada de maneira muito difícil, ela gera frustração no aluno e uma sensação de injustiça, de que, olha, esse conteúdo eu não tive acesso, esse conteúdo eu não sei fazer. Então, eu deixo de fazer a prova ou crio uma repulsa em relação ao ato de fazer prova, porque eu sei que eu vou ser injustiçado, eu sei que vou ter uma grande frustração que não vou conseguir fazer, então deixo de tentar. E se a prova for muito fácil, ela gera indolência, né? Pouco ou nenhum estímulo desse estudante para fazer. E aí ela vai destacar que é importante que o professor crie uma sensação de positividade em relação à prova. Que a gente quebre esse sentimento negativo que vai sendo criado ao longo do... A primeira coisa que é importante destacar é que o professor precisa, na seleção de conteúdos, ter clareza do que será inserido na prova e por quê. Se ele tiver clareza do que e por quê, dificilmente o aluno vai ter aquela sensação de frustração, porque esse conteúdo terá sido trabalhado, terá sido abordado, né? Então, ela deixa isso bastante claro. Então, eu vou citar aqui todas as dicas que ela dará para que a gente, enquanto professor, quebre esse mal-estar em relação às provas. Então, o primeiro, a seleção de conteúdos tem que ser uma seleção que já tenha sido abordada e que o professor tem que ter clareza de qual o objetivo dele. Os conteúdos precisam ser revisto ou revistos com os alunos. Porque daí o aluno vai ter oportunidade, durante a revisão, de tirar dúvidas, trazer questões. Isso vai ser importante tanto para o aluno não se sentir frustrado com o conteúdo da prova, quanto para o professor nortear a sua própria elaboração da prova. Uma outra questão que ela traz é que, ao fazer a revisão, do modelo da prova também, então quais tipos de questões estarão contidas naquela prova, o professor muda o foco, né? Então não é mais a ideia do quanto o estudante sabe lidar com o conteúdo, mas passa a ser o quanto ele sabe lidar com o tipo de questão. E isso é um problema, porque se você, por exemplo, nunca trabalhou com um aluno uma questão que tenha exceto, e aí você coloca na prova uma questão que tenha, ele sabe o conteúdo, só que ele não sabe lidar com uma prova naquele modelo, exceto. Então, ela diz que, além de fazer a revisão do conteúdo, você precisa fazer a revisão do modelo de prova, para que o aluno não tenha uma surpresa durante a prova. Dar provas com frequência, isso diminui a pressão, porque ele sabe que vai acontecer várias vezes. E essa frequência de provas é importante que o erro seja trabalhado não como uma coisa maléfica, mas como uma coisa positiva, porque através do erro ele vai criar um processo de aprendizagem. E aqui ela destaca também que, além de dar a prova com frequência, é importante inserir entre as provas as atividades avaliativas, porque daí o aluno vai ter a consciência, a certeza de que ele tem a oportunidade de se recuperar, né? De recuperar aquela nota perdida, enfim, que ele tem a oportunidade de conseguir, né? Através de um outro instrumento, de um outro meio, ele tem condições de acessar aquilo que o professor determina. Usar a prova corrigida como meio de ensino, né, ou usar a correção da prova meio de ensino, fornecer aos alunos técnicas de como lidar com a prova. Então, por exemplo, uma técnica que pode ser ensinada é informar ao aluno que talvez seja interessante ele não fazer a leitura de questão por questão, mas sim fazer a leitura da prova toda, porque daí, de repente, nessa de fazer a leitura da prova toda, ele pode ir direto para as questões que ele já sabe, ele perde menos tempo, ele vai ganhando segurança. Então, essa seria uma das possibilidades de dicas. E também a autora destaca a cola, né? Ela vai trazer bastante uma discussão sobre a cola. Por que a cola acontece? Então, ela vai propor que o professor pense sobre isso. A cola acontece porque o aluno não entendeu a prova?
a cola acontece porque ele não conseguiu acessar aquele conteúdo. A cola acontece porque ele tem uma visão de que a prova serve única e exclusivamente para aferir uma nota, então ele não está preocupado com a aprendizagem, ele está preocupado em ter uma nota, em obter. E aí ela coloca aqui que se a gente, enquanto professor, faz essa reflexão, a gente, ao mesmo tempo, consegue instruir melhor o aluno, né, para dizer, olha, não adianta você colar, porque você vai conseguir uma nota com isso, mas o seu processo de ensino-aprendizagem vai continuar sem caminhar. Então, dar ao aluno essa consciência e também pensar em ferramentas que inibam. E aí você pode formular questões que tenham que solicitem, né, uma visão mais subjetiva daquela questão, que peça a opinião do aluno, questões mais longas, esse tipo de situação. Mas ela deixa bastante claro que a existência da cola, ela serve como um recado para o professor, e o professor também deve refletir sobre ela. A autora vai dizer também que muitos aspectos influenciam a qualidade da prova. Então, ela vai dizer que a qualidade das questões e itens, então o enunciado tem que ser claro, a extensão da prova, se você faz uma prova muito curta ou uma prova muito longa, isso pode gerar desatenção dos alunos. O nível de dificuldade da prova, como nós já discutimos, né, que ela não deve estar nem muito difícil, porque senão eles desistem, e nem muito fácil, porque também gera desistência, né, ou indolência. A forma de atribuir pontos às questões tem que estar claro, né? Vamos pensar na nossa situação nesse concurso em relação ao edital. O edital deixou claro para a gente quais são os critérios da prova. E aí você passa a jogar um jogo que você conhece as regras. Então, ela diz que o aluno também deve entender como se dá a atribuição de pontos às questões que foram solicitadas pelo professor. O ambiente onde a prova é realizada deve estar preparado para um ambiente de prova, né? Então, onde haja silêncio, organização, esse tipo de situação. Que o estado emocional dos alunos devem ser levado em conta, né? Então, se você marca uma prova e ali naquele contexto daquela comunidade acontece uma situação que vai tirar o equilíbrio emocional, você precisa remarcar, precisa rever. Instruções claras, né? Então, se você quer que a prova seja feita à caneta, isso tem que estar claro, né? Para que o aluno saiba qual é o tipo de jogo que ele está jogando. A revisão da prova antes da entrega aos alunos. A revisão aqui que ela coloca é que, antes de ser feita a impressão da prova, o profissional deve revê-la, para que não tenha erros de ortografia, erro de numeração de questões, esse tipo de situação. E o ritmo da prova. Então, ela indica que o professor deve dar um ritmo adequado. Qual seria esse ritmo adequado? As questões mais fáceis primeiro e as mais difíceis depois. Por quê? Se você coloca as questões mais fáceis, o aluno vai conseguindo fazer. Então, ele ganha confiança para encarar o restante da prova. Se todas as questões mais complexas estão logo no começo, isso já gera uma insegurança e, por vezes, quando ele chega ao final da prova, ele já está tão emocionalmente abalado, sabendo que ele não vai conseguir desempenhar bem aquela atividade, que ele já vai desistindo. O próximo tópico é avaliação em processo. A autora vai citar o trabalho de dois estudiosos chamados Ângelo e Cross. Esse trabalho é de 1993 e eles trabalham com a ideia de que o professor deve aplicar, com frequência, diversos meios de avaliação curtos. Qual que é esse objetivo? É a ideia de o professor como um pesquisador. Essas avaliações curtas vão sempre fornecer informações de forma frequente e contínua, e essas informações vão nortear o trabalho do professor em sala de aula, vai permitir que o professor avalie o seu trabalho e reformule a sua prática. Quais são as características desse tipo de trabalho, né? Uma série de avaliações aplicadas com frequência, de maneira contínua e curtas. Ela é centrada em quem aprende, então o foco é na observação dos alunos. Ela traz benefícios mútuos, porque ela ajuda o aluno a aprender e ajuda o professor a se avaliar. Ela é formativa, então ela não está focada na nota, mas sim na aprendizagem.
ela tem um contexto bastante específico. Ela deve e pode ser adaptada à variável daquela classe, daquela escola, daquela comunidade. Ela é planejada para criar um fluxo de informações, né? E é também baseada em boas práticas de ensino, né? Na ideia de que se reforça ou refaz essas avaliações procedidas. Então, essas boas práticas de ensino é que o aluno cria a cultura de fazer a prova, né? Ele passa a ter um repertório para lidar com esse tipo de atividade avaliativa. Ainda em relação a Angelo e Cross, ela cita, né, um exemplo dessas atividades não muito curtas, que chama trabalho de minuto. E aí ela deixa bem claro que isso não deve ser utilizado de forma mecânica, né? Então nem essa técnica e nem a técnica de nenhum outro autor. O que é esse trabalho minuto? O trabalho minuto o professor elabora questões bastante simples, subjetivas, que o aluno responde na hora e entrega para o professor, para que o professor tenha ideia de como foi a aula, qual foi a parte mais aproveitada, o que ele precisa voltar a trabalhar. Então, eu vou ler o trecho do texto, tá? A técnica de avaliação em classe, utilizada de maneira mais geral, é o chamado trabalho de minuto. Angelo e Cross explicam. Para empregar o trabalho de minuto, o professor interrompe a aula uns 2 ou 3 minutos mais cedo e pede aos alunos que respondam brevemente a alguma variação das 2 perguntas seguintes. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu nesta aula e qual foi a questão mais importante que ficou sem resposta? Os estudantes escrevem suas respostas e as entregam. A vantagem do trabalho de minuto, como a de muitos outros meios avaliativos que esses autores descrevem, é que com o investimento de tempo, os professores conseguem perceber como seus alunos estão compreendendo partes específicas das aulas e podem, então, alterar sua forma de ensinar de acordo com a informação coletada, se for o caso. Essa avaliação continuada, integrada às atividades de ensino em sala de aula, voltada para a verificação dos avanços, dificuldades dos estudantes, é a própria essência de um bom ensino e da melhoria das aprendizagens. Então, aqui novamente fica claro que para esse grupo de autores, no caso aqui nós estamos estudando a GAT, a avaliação, a prova, elas precisam fazer parte de um processo de ensino continuado, né? E a finalidade dessa avaliação será nortear, dar pistas para a melhoria do trabalho do professor. O último tópico é ensino e avaliação, considerações finais. Aqui, o autor vai destacar que o trabalho educacional deve sustentar uma concepção de currículo e que devemos superar a fragmentação existente em nossas escolas, onde, para ela, cada disciplina fica isolada. Então, ela faz a analogia de que a educação deveria ser uma orquestra, onde cada disciplina funcionasse como um instrumento que, ao final, conseguisse tocar uma música harmônica. E ela destaca que, para que isso acontecesse, as atividades didáticas têm que ter significado, têm que estar integrada e têm que estar de acordo a uma concepção bastante clara de currículo, né? A integração curricular, ela deve ser vivenciada coletivamente e consensuada por todos. Então, traz aqui também a ideia de um currículo construído coletivamente. E, sobretudo, que a gente não pode separar a ideia de avaliação e ensino, como se fossem coisas separadas, como se você trabalhasse ao longo do período do ensino e que, de repente, você separasse para um momento da avaliação ou para um momento da prova. Não, a avaliação ela tem que estar inserida no ensino. E aí, cada disciplina tem que ter o seu papel, tem que ter a sua importância, o papel da escola tem que estar bastante claro, né, em relação a essa questão da aprendizagem, do comprometimento com o progresso, né, com a progressão do estudante. Por fim, ela vai dizer ainda que a avaliação ela serve para avaliar o aluno e, novamente, ela destaca que serve para avaliar o professor. Então, quando o professor avalia o aluno, ele está se autoavaliando. Ele tem uma oportunidade de avaliar o seu próprio trabalho. E, através dessa avaliação, redimensioná-lo, replanejá-lo, manter sempre a sua prática em reflexão. Então, ela destaca que as avaliações, quando elas não têm um planejamento, quando elas não são reflexivas, elas são vazias. Trago um trecho final.
Em seu sentido mais amplo, então, uma avaliação é um julgamento de valor. No caso de nosso interesse, a avaliação em sala de aula é um julgamento para se saber até que ponto alunos atingem objetivos valiosos em aprendizagens diversificadas em relação a um certo conteúdo considerado necessário ao seu desenvolvimento pessoal. Como o fazem e quais atitudes e valores revelam que sejam pertinentes ao seu domínio vivencial. Não basta, pois, apenas medir ou levantar dados, pois testes, provas clássicas ou questionários, estes instrumentos dão base para se começar um processo avaliativo, mas não são suficientes. É preciso inferir, comparar, analisar consequências, examinar o contexto, estabelecer valores, aquilatar atitudes, formas de comunicação, fazer a autocrítica de valores pessoais, etc. E, para tanto, é necessário que se tenha algum suporte referencial em concepções educacionais, fundamentado em reflexões e consensos, trabalhado antes, durante e depois do processo avaliativo, um trabalho integrado de professores e alunos. Ao avaliar seus alunos, os professores estão avaliando a si mesmos, embora a maioria não tenha consciência disso ou admita isso. Ensino e aprendizagem são indissociáveis e a avaliação é intrínseca a esse processo. A avaliação daqueles a quem se propôs ensinar algo também traz informações sobre como se procurou ensinar esse algo. Alguém atuou neste como, o professor. Então, o melhor indicador da realização de uma atividade de ensino é o nível em que nela, pela ação docente, se promove o crescimento geral dos alunos, cognitivo, afetivo, motor, atitudinal, comunicacional e valorativo. De maneira geral, a avaliação não serve para aferir um grau, uma nota apenas. É isso também, mas ela tem uma função muito maior, que está relacionada à promoção do crescimento do aluno, enquanto na perspectiva do ensino-aprendizagem, e também em relação ao professor, enquanto aquele que avalia, aquele que reflete, aquele que repensa, planeja e replaneja a sua ação em sala de aula.